Pessoal, olha, da minha parte, o Mundial de Clubes é um case de sucesso. E para a FIFA, creio que também é um super case de sucesso, porque nós vamos levantar aqui alguns argumentos para falar sobre isso. Claro, quer queira, quer não, o Mundial de Clubes está sendo bem aceito por nós, né? Independente do time que você torce. E claro que a gente vai trazer muitas coisas para levantar aqui e, claro, destrinchar um pouquinho sobre essa situação, sobre o Mundial ser um case de sucesso, né? Porque tudo já começa pelo fato de que, ora, eu conheço várias pessoas e que estão curtindo e estão assim gostando do Mundial. E o público tem gostado também, né? Onde você passa, tá passando o jogo e o pessoal tá acompanhando, né? Então, isso mostra um certo engajamento, né? Claro que é um formato diferente, é o primeiro formato com 32 times, um verdadeiro mundial, segundo a FIFA, né? O primeiro grande mundial, que isso aí é uma grande balela, né? Mas no final das contas, vamos trazer um pouquinho sobre essa é, situação, sobre essa visão sobre o Mundial de Clubes está sendo um sucesso. Para mim, tem sido muito bacana acompanhar os jogos. Tem sido jogos muito interessantes. Claro, teve alguns aí que você olha de uma outra forma e você vê uma discrepância técnica por conta das equipes, né? Mas tivemos grandes jogos na primeira fase. Claro que ela é muito olhada por um certo pensamento, porque os europeus realmente jogaram ali com algumas equipes mistas e tudo mais, e tudo isso é muito entendível por conta da temporada europeia estar na reta final. Mas, cara, tá todo mundo brigando pelo Mundial, né? Ninguém tá lá para brincadeira, né? Além do mais, a grana que foi colocada para tal é muito importante, né? Para todo mundo, o dinheiro fala muito alto, até mesmo para o pequeno Auckland City, que ainda saiu de um empate desse Mundial de Clubes depois de ter apanhado de 10-0 do Bayern de Munique. O dinheiro fala mais alto, minha gente, e realmente a situação virou comercial cada vez mais, e claro que isso gera algumas preocupações, claro que sim, né? Principalmente para o bem-estar dos jogadores, o volume de jogos vem aumentando cada vez mais, isso em todos os sentidos, não só aqui no nosso futebol, mas também na Europa, né? Com uma data FIFA mais robusta, com Nations League, poucos amistosos, tem eliminatórias. Aí você vê uma Liga dos Campeões agora mais inchada, com mais times, com mais jogos agora na fase de liga. Antes você jogava a primeira fase com 3 times, agora você joga contra 8 times e totalmente é, diferentes, né? Ainda numa situação que você joga 2 jogos a mais na primeira fase em comparação às edições anteriores. Claro que isso causa muita apreensão por conta desta situação comercial que se tornou o futebol no mundo inteiro, né? O Mundial de Clubes é um retrato disso, né? Vamos fazer uma Copa do Mundo ao invés de seleções, né? Com 32 times, vamos fazer com 32 clubes. E a próxima Copa do Mundo com 48 seleções, né? Então a situação está cada vez mais voltada ao dinheiro. É claro que os jogadores ganham mais por isso, o aumento do salário acaba impactando também muito nisso. É, Transferências também mais elevadas, com cifras mais altas, né? Cada ano que passa você vê recordes e recordes de transferências, não só falando de um jogador específico, mas as ligas estão cada vez mais investindo, as principais ligas da Europa, principalmente a Premier League, tem investido cada ano que passa, temporada que passa, está estourando ali o recorde de investimentos em contratações, né? Somando os 20 clubes da Premier League, evidentemente, mas isso mostra também uma situação que, ao meu ver, não tem volta, tá, pessoal? Porque virou realmente algo bastante comercial e a gente espera que o bom senso, em algum momento, impere, apesar do dinheiro falar mais alto, né? Mas
Vamos lá. A FIFA teve como objetivo nessa Copa do Mundo a expansão do mercado. E está cada vez mais latente que Copas do Mundo e alguns torneios da FIFA serem sediados em países onde o futebol não é, vamos dizer assim, o primeiro esporte. Vamos dizer assim. Muitos exemplos estão nos Estados Unidos, né? Com o Mundial de Clubes agora, teve Copa América também nos Estados Unidos recentemente, também cada vez mais a FIFA usando os países com menos tradição no futebol, né, para tentar promover o esporte, a modalidade naquele país. Isso vai ser feito na Arábia Saudita daqui para frente, também vai ser, foi feito no Catar, foi feito na própria a Copa da África do Sul, teve também a Copa do Mundo na Rússia, então vai atingindo ali lugares cada vez mais distantes do mundo para, claro, distantes entre aspas, mas países onde o futebol não é um grande esporte, né? Inclusive na Rússia, se você falar que futebol é o primeiro esporte do mundo, acredito que não, porque o hóquei no gelo dizem que lá é o esporte que eles praticam mais, né? Ainda mais agora o país isolado do mundo, com esse problema da guerra, né? Difícil ainda achar situação sobre isso, né? Para falar a respeito de esporte, se o futebol é ou não tão popular assim na Rússia como outros esportes. Mas os Estados Unidos é um exemplo claro, porque os esportes americanos eles predominam no contraponto do futebol, né? O futebol está longe de ser o esporte que o americano gosta. Isso mostra muito também a baixa adesão nos estádios durante a Copa do Mundo de Clubes. Não foram todos os jogos ou todos os estádios que tiveram lotados diante de grandes partidas, a não ser que tivesse um grande time europeu jogando. E isso atrai mercado, atrai entusiastas, porque é fã daquele clube, né? E também o Mundial de Clubes, a gente não pode traduzir que todos os super fãs de todos os 32 times estarão presentes nos Estados Unidos para acompanhar, né? É muito difícil. Copa do Mundo de Seleção, você, claro, vai torcer para o seu país. Então, o índice de bilheteria é muito mais elevado, o apelo é muito mais elevado por conta de se tratar de seleções nacionais e não de um time que pertence a um grupo, a um nicho de torcedores. Não importa o tamanho que seja, mas é um nicho, certo? Então a FIFA apostou muito nisso, né? Para atrair o interesse e, evidentemente, ampliar o modelo, né? Antes o Mundial era pequeno, virou o tal do Interclubes, que é disputado no final do ano, mas virou um Mundial pequeno para um Mundial mais inchado, onde premia os principais times que se destacaram nos cenários continentais, né? Tanto na Europa, como na Ásia, como na Oceania, como na América do Sul, como na América Central e, enfim, e na África, certo? Então, a FIFA foi dando esse espaço para gerar mais amplitude e justiça para todos os times que se destacam em seus respectivos continentes para estar lá disputando esse Mundial e, claro, recebendo um bom dinheiro, que é o mais importante. E o mais importante de tudo da Copa do Mundo é o sucesso comercial, né? O que está vendendo de publicidade é uma beleza, né? Vamos dizer que a DAZN conseguiu um acordo joinha, ainda mais que depois que vendeu uma parte de suas ações da sua propriedade para os sauditas e estão transmitindo o Mundial da FIFA de graça, né? Sem falar que aqui no Brasil também você pode escolher aonde você quer assistir, no Sport TV, na Cazé TV, na Rede Globo, enfim, vai do seu gosto. Então, o sucesso é comercial, muitos patrocínios, muita exposição de marca. Evidentemente, isso é muito bom. Tem o lado da FIFA também estar doando ingressos aí para a galera encher os estádios, porque a adesão não é tão grande. E é verdade, o futebol não é algo que pertence ao povo americano por causa dos esportes americanos, que são muito mais difundidos, muito mais culturais dentro do dia a dia, do cotidiano do povo norte-americano. Claro que o soccer ainda é um processo. Começou lá atrás, lá no final dos anos 90, com alguns jogadores que vocês vão lembrar, Valderrama, Stoichkov, Marco Etcheverri, vários outros jogadores que se destacaram. Claro que tivemos norte-americanos que também difundiram o futebol por lá, jogadores da seleção dos Estados Unidos, Eric Wainalda, Tony Meola, goleiro da Copa 94, Alex Lalas, Kobe Jones também, que jogou Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos nos anos 90, depois passando por Landon Donovan, por Clint Dempsey, enfim, vários jogadores importantes ao longo da história da seleção dos Estados Unidos também tiveram peso muito
muito forte para que o soccer americano fosse cada vez mais difundido. Mas realmente a Copa do Mundo ela é um sucesso, porque quando se trata de Copa do Mundo, pessoal, você vai ver, é isso, vai ver. Olha, eu vou ser bem sincero, eu que não torço para nenhum time brasileiro que está no Mundial, eu estou curtindo. Estou acompanhando, eu não vou negar, estou mesmo acompanhando o Mundial de Clubes, não é à toa que eu estou fazendo um vídeo aqui para a gente resenhar bastante sobre os times, e claro que isso também eleva bastante algumas situações de organização, né, do Mundial. E aí a gente vai num contraponto que é muito importante, nem tudo é uma maravilha, né? Não pode 7 jogos nos Estados Unidos simplesmente serem paralisados por muito tempo. Isso tem sido uma grande crítica, principalmente das equipes envolvidas nessas paralisações, apesar que eu entendo todo o protocolo e tem que prezar pela segurança, né? Mas realmente fica numa situação bastante complicada, ainda mais nessa época do ano dos Estados Unidos. Verão, evidentemente, você tem muito mais chances de ter tempestades, chuvas, ainda mais em alguns locais dos Estados Unidos que é muito predominante esse tipo de situação de clima, né? Ter muita chuva, tempestade, com raios, ventania e tudo mais. Claro que isso pesa na hora do jogo, claro que pesa, mas também é uma questão de organização, de tentar achar um melhor jeito para que isso também seja lidado da melhor forma possível. Claro que é um protocolo de segurança e tem que ser obedecido, né? Mas também tem algumas questões de organização que tem que levar ali ao debate, justamente nesta 7 situações que aconteceram durante o campeonato. Ó, não vou negar que a audiência tá muito legal, né? Eu não sou nenhum nada, não tenho nenhum vínculo com o Ibope, né? Mas a galera tá curtindo. Claro que também os brasileiros envolvidos, todo mundo acaba assistindo, seja para torcer ou também para dar aquela secadinha, não é verdade? Mas no final das contas, é muito legal você ver clubes globais jogando, né? Clubes como o Al Hilal aí, ó, dando trabalho, eliminando o Manchester City, ver os europeus, evidentemente, mas também ter a oportunidade de conhecer outras culturas ou outras equipes que são cada vez menos acessadas aqui no Brasil, como as equipes da África, do próprio Oriente Médio e também da própria Ásia e da Oceania. E os mexicanos, evidentemente, que também fizeram um papel interessante. Vídeo Monterrey, que vendeu caro, hein? A derrota para o Borussia Dortmund nas oitavas de final. Claro que é uma exposição muito boa para todo mundo. Isso é inegável. É muito importante ter a exposição. A FIFA olha isso como muito mais comercial, né? É claro que no âmbito esportivo a gente pode levar em consideração alguns aspectos, né, em termos de qualidade de jogo, mas tivemos jogos interessantes na primeira fase. Tivemos muita coisa boa para contar. Claro que algumas disparidades técnicas, alguns joguinhos modorrentos, né? E faz parte até da própria Copa do Mundo, de seleções até. Mas é claro que isso tem sido um verdadeiro ponto para a FIFA, né? E a ideia é de manter isso, a não ser que aconteça alguma situação que realmente precisa ser muito bem analisada. Eu acho que a grande preocupação é com o calendário, porque as equipes, principalmente na Europa, aqui no Brasil também sofrem muito com o calendário, né? Fica muito difícil, né? Principalmente porque tem Eurocopa, tem Copa do Mundo e tem Mundial de Clubes, ou seja, num quadriênio, apenas um ano os caras realmente vão pensar com um pouco mais de calma para se preparar para uma temporada. Aqui no Brasil, na verdade, estamos perdidos, né? Porque não tem esse meio de temporada parado, porque a temporada acontece de janeiro até dezembro. Então, a situação de calendário vai continuar muito ruim para todos nós, né? E isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Como também outras ligas importantes na Europa que também possuem vários campeonatos em paralelo com o principal campeonato nacional, que também tem que ser levado em consideração, né? Na Inglaterra o calendário também é muito puxado, porque você tem 2 Copas Nacionais, mais o campeonato inglês e os campeonatos europeus, né? Na França, mesma coisa que a Inglaterra, 2 Copas Nacionais com o campeonato nacional mais os europeus. Em Portugal, a mesma coisa,
né? Na Alemanha nem tanto, porque a Alemanha tem a pausa de inverno. Olha que interessante. Mas, por exemplo, nas 5 principais ligas da Europa, claro que o fluxo de jogo ele é muito elevado. E aqui no Brasil nem se fala, né? As equipes estão jogando Mundial, mas já tiveram pela frente um campeonato estadual muito enxuto não, muito extenso, né? E jogaram ainda 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Iniciando a Copa do Brasil e Libertadores da América com os clubes envolvidos. Então, todos os times que vão disputar o Mundial vão sofrer muito com o calendário, porque para estar no Mundial você tem que jogar todos os jogos, vocês têm que estar no filé mignon da temporada, que são as competições continentais. Então, realmente é um ponto a ser levado a sério. Mas eu queria trazer isso para vocês, essa situação, né? Tipo de audiência. A galera tá curtindo, a galera tá engajando, você vê o pessoal falando muito disso. Aliás, principalmente aqui no Brasil, porque os campeonatos estão pausados por conta do Mundial de Clubes. É, e não sei na Europa por conta dos europeus, mas eu acredito que só com os clubes envolvidos. Mas no Brasil todo mundo está acompanhando, isso é muito legal de ver, mas mostra o engajamento, né, que a FIFA traz com essa Copa do Mundo, mas também traz uma mensagem de olhar com carinho para um calendário de futebol que está cada vez mais pesado, né? Muitos técnicos falam como desumano e eu até concordo, mas também o aumento substancial de transferências, de grana, de salário, de prêmios está cada vez maior para você ter essa situação acontecendo, né? Então não tem como o jogador dizer não, né? Porque você é empregado do clube, né? E você acaba virando refém dessa situação, mas ossos do ofício, não é verdade? Mas é claro que para a Copa do Mundo de Clubes é uma preparação para o Mundial do ano que vem, que vai ser um Mundial totalmente ainda maior, né? Por conta do número elevado de times participantes, com 48 seleções em 3 sedes, né? Teremos no Canadá, né? Toronto e Vancouver, e teremos 3 cidades no México, né? Cidade do México, Guadalajara e, se eu não me engano, é Monterrey, se eu não falha a memória, e mais todas as sedes dos Estados Unidos. Então é um campeonato bastante inchado, mas já serve como preparação para a Copa do Mundo e também para melhorar também todas as experiências. Os estádios, olha, eu dispenso comentários, são as melhores arenas possíveis. Claro que tem essa questão da chuva, né, do clima, de ficar pausado, e isso influi muito também na audiência, em entrega comercial, a gente sabe muito bem disso, mas é uma situação, né, que tem se encarado, mas, cara, é do é da geografia norte-americana, entendeu? Poderia acontecer isso, como acontecesse se o Mundial fosse na Austrália, também seria refém do mesmo problema, entendeu? De ter essas questões de tempestades, de chuvas e tudo mais, ainda mais tratando do verão no hemisfério norte. Mas é um case de sucesso, rapaziada. O que vocês acham sobre isso? Opine aqui, bora trocar uma ideia pra gente bater um papo e a gente se vê numa próxima por aqui, tá bom? Eu volto em breve com mais um conteúdo por aqui. Lembrando que sexta-feira começam as quartas de final. Teremos o Palmeiras encarando primeiramente o Chelsea, né? Às 10 horas da noite, mas antes o Fluminense encara o Al Hilal no sábado, mais 2 jogos. Lembrando que teremos um lado europeu, né? De um lado, PSG contra Bayern de Munique e Real Madrid e Borussia Dortmund. Olha, duelos de finais de Champions já, hein? Muito legal a gente acompanhar. Te vejo numa próxima aqui, pessoal. Valeu, obrigado pela resenha, pela audiência e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.